Mas eu acho que o Botafogo está num caminho certo. Todas as partidas mostraram um Botafogo muito intenso. Aqui, ó, firme e forte. Vamos prestar atenção aí pra gente arrebentar a boca do balão, vai. O primeiro, você, Carioca, o time do Botafogo, a gente tava conversando aqui, foi um time montado, né? E pouca gente conhecia. Luiz Henrique, bom de bola. Gustavo, Marlon Freitas. Eduardo. Adrielson. Adrielson, monstro. Monstro. O Lucas Marlon Perry. Freitas, que do Atlético. Lucas Perry. O Marçal. E o Marçal, capitão, lateral esquerdo, gente boa. Jogando bem. Experiente. Segovinha. Segovinha. Que é Segundo reserva. tempo. Que é reserva. O que o Botafogo está fazendo de diferente para você que é botafoguense e que muitos ainda, olha que loucura, 44 pontos, muitos ainda pensam que o Botafogo ainda não vai ser campeão ou não briga pelo título, que é um absurdo isso. Eles acham que o Flamengo quer. SAF. O Botafogo se safou aí nessa sem trocadilho infame. Não foi bonito. Mas eu acho que a chegada do Textor, né? Tem uma empresa, eu acho que uma holding, né? Então acho que ele transita com o time da França, sabe? Ele tem uns times e ele consegue meio que, você vê, como sem técnico, ele trouxe o grande Cláudio Caçapa. Que foi embora pro time monstro, dele. 99, eu dos vi ele quatro, aqui. ele ganhou os 4 jogos. Ganhou né? os 4. Mas assim, eu acho que o Botafogo, ele primeiro está se estruturando, pagando as dívidas, zerando a dívida. Virou uma empresa, né, velho? O clube é aquela coisa estatal, né, meu? Ah, eu vou contratar o Sidoff. E a dívida? O próximo presidente. Dane-se. E dane-se. E aí o clube vai se endividando, manda técnico embora. Vou dar um exemplo. Queriam mandar o Luiz Castro embora. Quer ver uma boa definição de SAF? No Carioca. O Luiz Castro, português. No Carioca. Foi Não, mesmo. nem. Queriam mandar o cara embora. E aí, eram 12 milhões, é isso, Marília? Você que é 12 milhões para mandar o cara embora. O Texas falou assim, não vou perder 12 milhões. Mantenha o cara aí. Entendeu? O cara falou, pô, como é que eu vou mandar um cara de 12 milhões embora agora? Vou mandar um cara embora de 12 milhões? Não, peraí. Segura. O cara é bom, calma. Se fosse um clube... Já tinha mandado. É porque o cara é presidente e não dono do dinheiro. Ele quer dormir. Ele quer dormir porque a torcida fica na cabeça. E aí o cara, como sabe, falou, não, deixa eu não dormir, 12 milhões eu não vou dar, não. Manteve o cara, manteve o trabalho. Então, acho que a mentalidade de SAF, que eu acho que salvou o Botafogo, assim, nesse momento, o Botafogo... Mas a torcida do Botafogo, ela tá tão linda, né? Porque no tá... Engenhão, uma coisa... E hoje, pela primeira vez, esgotou os ingressos de visitantes. E é muito... Você sabe qual é a sensação que a gente sente? Qual é a sensação? Quando descobriram o Viagra. É a mesma sensação. Que bom, né? Que bom. Você já usou muito? Não. Os velhos. Ah, tá. Surgiu o Viagra, foi uma alegria só. Na verdade, o tipo Viagra isso. foi pro coração, né? Que os caras fizeram. Viagra e todos esses. Foi pro coração, pros velhinhos, pá. Foi isso. Mas os velhinhos A galera... estavam dormindo. Aí os caras falaram, o que tá acontecendo? Os caras começaram a separar. Aí falaram assim, não, isso aqui não é pro coração, não. Isso aqui é pra outra coisa. Que, por sinal, se usar muito, morre do coração. Sem fazer a analogia, mas é isso. A torcida do Botafogo tá aí. O último título brasileiro, 95. Tivemos grandes alegrias, né? Com cavadinha no goleiro Bruno, de Louco Abreu. Como não? Esquecer do Louco Abreu, um grande ídolo. Tá lá no muro. O Louco Abreu é um ídolo, pô. Sabe, ganhamos cariocas, quase ganhamos Copas do Brasil, se não fosse a minha querida amiga no peito, a Ana Paula, que deu uma vacilada na bandeira. Mas eu acho que o Botafogo está num caminho certo. O que o botafoguense está feliz não é só o brasileiro, é saber que existe um trabalho para o Botafogo ser maior que o Flamengo. É isso que eu acho a diferença, né? Porque, obviamente, que a SAF, ela é um marco para o Botafogo que, durante muito tempo, ficou esperando o dinheiro dos irmãos Moreira Salles, como se aquilo fosse sempre salvar o Botafogo. Essa era a ideia. Quando Não, e o Ike, né? Antes de quebrar também. Que eles iam comprar o Botafogo. Porque a gente tem, nesse momento, agora não, porque o Bahia saiu da zona de abaixamento hoje. A gente tinha 4 times de SAF na zona de abaixamento. Bahia, América, Vasco e o outro... Cruzeiro também não tá. Então, é uma SAF bem sucedida, mas que teve alguns tropeços. O ano passado, no meio do campeonato, tem um monte de time, né? O Textor mandou uma revelação do Botafogo para o outro time dele. A gente tem que pensar que, apesar de
aparentemente, ele está enebriado, seduzido pela torcida, vai no meio da torcida. Claramente que ele está feliz com o casamento. Mas ele entende de futebol, mas o filho porque ele dele tem os dois times. o filho dele não chama nem Túlio nem Jairzinho. Ele não é botafoguense de coração. Ele comprou o Botafogo para fazer dinheiro. Se tornou. Eu acho Você viu ele chorando? Você viu a entrevista dele chorando? É um trabalho. Mas eu acho bonito ele, cara. Eu acho que ele se incorpora e eu acho que você pode. Você não é Botafogo, você não é Flamengo, não, tudo você não bem. é Só que Corinthians. não é todas as SAFs vencidas. Mas A gente você, tem visto você tropeços começa enormes do a amar. Vasco, Porque por vocês não exemplo. são botafoguenses, vocês não sabem. Não, mas a gente eu queria- eu tenho respeito pelo Botafogo do caramba. Eu queria fazer um elogio público ao Rafael Rezende, porque alguns personagens... Ele trabalhava no Sport TV? Não conta. Alguns personagens vão ser são muito festejados nessa história do Botafogo. O Textor, o Luiz Castro, o Tiquinho Soares, mas o Rafael é um cracaço. Mas você tá entregando ouro pros outros. Não, mas todo mundo sabe, ele merece os louros. Quem achou esses merece, mas não jogadores, fica falando muito. ele merece. Só que o A time estratégia. contratou vários jogadores, e você que sabe muito do time do Rio, o que você fala do Botafogo, Lívia? Então, o Botafogo, Neto, acho que eles entenderam o seu tamanho e a sua realidade. É um time que estava há muito tempo vivendo essa montanha russa, Série B, sobe, eles precisaram se remontar, né? Construir um novo time. E aí passa por essa turbulência do Campeonato Carioca e entender que por mais que vinham fazendo um jogo ou outro bom, tudo, eles estavam se reconstruindo para a temporada. Então não podia exigir de um Botafogo que contratou de repente 12 jogadores, todo mundo precisando se conhecer dentro de campo, você não pode cobrar de cara o melhor futebol jogado. Então essa paciência, esse tempo que deram para que a equipe técnica trabalhasse, eu acho que esse foi o principal segredo do Botafogo, uma vez que aqui no Brasil futebol, paciência e tempo não cabem na mesma linha. E tem outra, Neto, eles estão trabalhando numa paz. Porque a gente fica falando aqui, e agora e aí eu vou falar como botafoguense. No programa a gente fica falando do Palmeiras, é do Flamengo, é do Corinthians, do Galo, e o Botafogo tá lá. Isso, fala do eixo. Olha a rodada. Fica falando lá e deixa a gente trabalhar em Mas paz eu aqui. quero complementar o que a Marília falou, ó. Quando você contrata um ótimo goleiro, você contrata um zagueiro bom. 2. Que é o Adriel. Não, os dois são bons, mas eu tô falando da espinha. Do que eu gosto. Assim, o cara quando contrata, ele tem que saber contratar. Claro. Então tem um goleiro que estava arrebentando no Náutico e que foi deixado para trás do São Paulo, que é o Lucas Perry, e que deveria ser convocado para a seleção, do que ele está jogando. Adrielson com o Gustavo Gomes são os dois melhores zagueiros do Brasil. Fato. Aí você contrata um volante, que era do Atlético Goianiense, que arrebentou, Marlon Freitas, arrebentou. O Corinthians não quis contratar, contrata um volante, ajeita o meio-campo. Aí você contrata um fazedor de gols, que eu só vim conhecer, saber dele do Porto. E infelizmente ele machucou hoje, espero que não tenha nada de mal para ele. Volta com linha de passe, a gente estava papeando aqui sobre o Tiquinho Soares, né? Já tinha tomado amarelo, tá fora, mas vai perder a Sul-Americana agora no meio de semana. Botafogo tem uma vantagem mínima contra o Guarani do Paraguai. Enfim, tá fora na próxima rodada. Uma preocupação para o torcedor do Botafogo, a gente já vai falar sobre ele. Foi uma entorse no joelho, né? Mas vai ser melhor avaliado. E aí a gente provavelmente, não sei se ainda hoje, talvez amanhã, a gente vai ter mais notícias sobre o Tiquinho Soares. Mas vamos abrir falando do jogo 0-0, Botafogo e Cruzeiro, Cruzeiro e Botafogo, jogo no Mineirão. E aí, André, eu acho que assim como o torcedor do Santos sentiu muito a oportunidade de ter vencido o Botafogo e não conseguiu, acho que hoje o Cruzeiro também, o torcedor do Cruzeiro sente que poderia ter sido melhor, poderia ter vencido o Botafogo numa atuação bem abaixo do time da Estrela Solitária, hein, André? Sim, você tem razão. Boa noite, William. Boa noite, meus amigos. Uma ótima noite a todos em casa. Talvez o Cruzeiro tenha sido até agora a equipe no Campeonato Brasileiro que melhor marcou o Botafogo. Perfeito. E isso não significa que o Cruzeiro apenas marcou o Botafogo, porque talvez alguém tenha pegado o jogo só no segundo tempo ou no trecho final. O Cruzeiro teve mais chances, trabalhou demais nos últimos minutos do jogo, ali minutos finais, mais acréscimo. Esse jogo poderia ter terminado com vitória do Cruzeiro e não seria algo vítima só dessa pressão, resultado apenas dessa pressão no final. O Cruzeiro foi o time que, se houvesse um vencedor do Mineirão hoje, o futebol nem sempre respeita essas coisas, teria sido ele e com méritos pelo quadro geral, digamos assim, por tudo que o Cruzeiro fez e o Botafogo mais deixou de fazer do que fez do ponto de vista ofensivo. O Cruzeiro marcou muito bem, o Cruzeiro teve a bola, o Cruzeiro tentou, o Cruzeiro buscou, mas não conseguiu. O jogo não foi muito bom de maneira geral.
os jogos do Botafogo pela liderança que está estabelecida e porque o Botafogo já está em uma posição vencendo, claro, de eliminar datas, né, Sim. do Campeonato Brasileiro, e a contagem de vitórias ela vale, porque eu acho que o cálculo tendo como base a pontuação média dos vice-campeões serve como ferramenta para o Cruzeiro para o Botafogo se sentir mais próximo do troféu, mesmo que nós estejamos na metade do campeonato. Então as partidas do Botafogo elas são obrigatórias também por isso. E o Botafogo teve, como você disse, um jogo abaixo hoje, não conseguiu fazer a bola sair do seu campo da forma como costuma fazer. O Tietchan não teve uma boa atuação, até foi substituído no segundo tempo. O Bruno Lage trocou também referência no ataque, começou sem, depois colocou um jogador para tentar por ali. De toda forma, talvez a atuação contra o Santos não tenha sido algo pouco característico do momento atual do padrão do Botafogo. Tenha sido um jogo em que as coisas realmente não aconteceram, o Botafogo conseguiu tirar, né, aqueles 2 gols que evitaram a derrota. No jogo de hoje, outro empate, mais uma atuação abaixo do líder do campeonato. A gente vai ter que ver o que o Botafogo vai fazer nas próximas rodadas, especialmente no Campeonato Brasileiro, e se, infelizmente, o Tiquinho Soares ficar fora por um tempo um pouco maior, tomara que não, mas lesão no joelho sempre chama muita atenção e é claro que inspira todos os cuidados, mas a gente vai ter que esperar para ver se o Botafogo está num momento de oscilação ou se foram coisas que logo serão resolvidas pelo seu novo técnico. Sim. Prof, você que é goleiro e dos bons, vamos colocar um pouquinho na conta do Perry, né? Que no final do jogo, inclusive, a gente viu aí, salvou o Botafogo mais uma vez, né? Nessas horas, você tem um excelente goleiro, que a campanha do Perry nesse Campeonato Brasileiro é maravilhosa. Acho que ele é o líder, inclusive, entre os goleiros no Bola de Prata. Mais uma vez, acaba salvando o Botafogo. Mais uma vez, William. Boa noite para você, para os companheiros, para os fãs do esporte, mas eu acho que com uma diferença. O Perry salvou o Botafogo em alguns jogos em que o Botafogo também apareceu muito e bem no ataque. Essa, para mim, foi a pior partida do Botafogo no campeonato inteiro. Mais do que nas derrotas, né? O Botafogo perdeu para Atlético Paranaense e Goiás, jogando mais do que jogou hoje. E até tem uma segunda partida, que eu acho que foi a segunda pior, que o Botafogo também vence com um gol de pênalti do Tiquinho contra o Cuiabá. Concordo. Né? Fora isso, todas as partidas mostraram um Botafogo muito intenso no jogo. Um Botafogo que não perdia divididas, um Botafogo com fôlego. Hoje o Botafogo foi chutar a primeira bola de verdade para o gol na metade do segundo tempo com o Segovinha. E eu acho que ficou só nesse chute no alvo mesmo. No alvo, no jogo todo. Muito foi só pouco. Esse. Tanto que os destaques... Bom, coletivamente o time não funcionou. Nem quando tinha Tiquinho, e menos ainda quando passou a não ter Tiquinho. Mesmo. Foi essa, né? Duas finalizações e essa... Uma só no alvo. E individualmente, além do Perry, eu destacaria esse fantástico Adrielson. O campeonato que esse rapaz faz, mesmo em noites como a de hoje, em que o Botafogo não rendeu, é de se tirar o chapéu. Agora, um time que alcança o nível de pontuação, não de jogo, o turno está só virando. É preciso ter atenção para isso. Todo mundo lembra do time do Carille de 2017, que virou o turno invicto, depois teve uma dificuldade danada, porque o impossível, que a gente chamava, entre aspas, quase aconteceu. Não se pode abrir mão do campeonato. Tenho para mim que esse foi um jogo fora da curva, até porque também houve muito mérito do Cruzeiro, no sentido de conter o jogo do Botafogo. E acho que a sorte do Botafogo é que o Cruzeiro é um adversário que também tem muitas dificuldades para chutar para gol. O Cruzeiro, nessa temporada, não fez gol no Mineirão. Não é que não ganhou os jogos que fez no Mineirão. Ele fez muitos jogos no Mineirão e alguns jogos bem ganháveis. E o Cruzeiro, mais uma vez, não acertou o alvo. Acho que no fim do jogo, sim, o Cruzeiro aumentou sua intensidade ofensiva, é ali que o PR aparece. Mas no grosso do jogo, teve pouco Botafogo e os méritos do Cruzeiro se limitaram a amarrar o fogão. Tanto que no primeiro tempo também o Cruzeiro acaba chutando 2 bolas para o gol de muito longe. Bom, no fim, quem tem a ganhar com isso é sempre o Botafogo. É ele que está na frente, é ele que tem uma vantagem. Isso é curioso, né, prof? Porque assim, o Botafogo, mesmo não vencendo hoje, claro, o Flamengo ainda está jogando, vamos ver o que vai acontecer,
Mas mesmo não vencendo hoje, ele amplia a vantagem em relação ao Palmeiras, por exemplo, que ontem perdeu. Então, a vantagem que era de 12 vai para 13. O Botafogo, às vezes, pontua mais nos jogos dos outros do que dos dele. É verdade. O Fla-Flu, que ficou 0-0, por exemplo, ele ganhou 2 pontos dos dois lados. Uma ótima notícia para o botafoguense. Mas, se eu fosse o Bruno Lage, falaria para os meus jogadores, tá, passamos, saímos vivos, mas que isso não se repita, porque a atuação foi muito fraca. Então, a questão...